poderão trazer seus dízimos, suas ofertas à casa do Senhor, para que nós possamos cumprir com as nossas tarefas. Então, é uma obrigação dos membros da casa. Mas aqueles que nos visitam, que estejam à vontade, quiserem participar, estejam à vontade. Enquanto os nossos irmãos diáconos estarão recolhendo as ofertas e os dízimos, nós estaremos entoando o hino 145, Refúgio Verdadeiro. Ao final, a última estrofe, eu pediria que as crianças já se adiantassem aqui à frente, para que nós possamos levá-las ao culto especial para elas. Hino 145. Seguro sou, não tenho do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos orar. Senhor, meu Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de estar na Tua casa, nessa linda manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por essa grandeza que Tu nos dás.
nós podemos estar livremente reunidos em Teu santo nome e sabemos que a Sua presença é uma constante em nossa vida e nesse lugar. Abençoe a todos que estão aqui. Nós pedimos em especial que abençoe as nossas crianças que estarão participando nesse momento do Seu culto. Assim como pedimos que abençoe as ofertas e os dízimos que acabamos de recolher. Abençoe as mãos que vão manusear esse numerário, Senhor. Que eles sejam utilizados para o crescimento do Seu santo nome. E é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Podemos sentar. Eu preciso, antes da mensagem, lembrar aos irmãos do nosso aniversário de 126 anos. Nós estaremos comemorando no finalzinho do mês que vem, já entrando no mês de julho. 1º de julho é o aniversário da igreja. Nós teremos cultos especiais no dia 29 de junho, dando graças a Deus pela vida da nossa igreja. E dia 1º de julho, terça-feira à noite, o culto dos 126 anos. Nosso tema para este ano é mordomos aprovados por Deus. Nós estamos trabalhando o tema da mordomia e não poderia ser diferente que o aniversário tivesse essa marca. E nós temos uma campanha financeira de aniversário da igreja. Aniversariante precisa de presente. O nosso presente é uma oferta especial de gratidão a Deus pela vida da igreja. Nós gostaríamos que você estivesse orando a Deus, pedindo direção para que oferta você pode dar. Uma sugestão é que você possa replicar o equivalente ao que você contribui do seu dízimo com uma oferta adicional, que você pode parcelar. Você pode então dar aí 2, 3, 4, 5 vezes, quantas você quiser. Vai nos ajudar a uma gama de coisas que estamos fazendo, que você já está vendo. O templo já encerrou a sua pintura, agora precisamos ter alguns cuidados internos lá com o templo. Vocês estão um pouquinho mais apertados aqui, por isso já tem gente indo para a galeria, mas temos, graças a Deus, espaço. Nós vamos modificar esta entrada aqui, vamos ter uma entrada frontal para o espaço de adoração, um hall de entrada que hoje a gente não dispõe. Estamos fazendo obra em vários lugares e esses recursos vão ajudar muito, a fim de que não sofra a solução de continuidade, como certamente não sofrerá as demais atividades da nossa igreja que não podem parar. Então fica aí o desafio para você participar e, desta forma, parabenizando a nossa igreja, trazer a sua oferta especial. Como nós já noticiamos, está aí na tela para todo mundo ver, sexta, sábado, domingo, o nosso encontro da família. Todo o mês nós estamos tratando desse tema, mas eu queria, de uma certa forma, abrir o encontro da família desta semana hoje, para terminá-lo exatamente domingo que vem, neste culto. E eu quero deixar uma pergunta, então, ao início da nossa reflexão. De que precisam os nossos lares? O que é que está faltando lá em casa? Ah, pastor, está faltando tanta coisa. Que é a lista? Precisa de uma geladeira nova, um fogão novo, uma pintura na sala, tem que aumentar o quarto dos meninos, tem que trocar o guarda-roupa do quarto do casal, tem que consertar a parte hidráulica, a parte elétrica. Você já viu que esse negócio de reforma de casa é um negócio que não termina, né? Você, quando terminou uma coisa, agora tem uma outra para fazer. Tem gente que mora 70 anos numa casa e não acabou a reforma até hoje. Então não é desta lista que eu estou fazendo. E certamente você não está preocupado com isso. Você está no espírito do culto, da adoração, do estudo da palavra. Você diz, pastor, lá em casa está precisando de paz. Muito conflito, muita briga, muita encrenca, muito tom de voz elevado, incompreensão. Está faltando amor, aquele amor apaixonado do começo da família, do casal recém-casado. Está faltando, e isso está faltando para transmitir a outra geração. Está faltando também, quem sabe, um pouco de esperança. A gente é contaminado pelo mundo que a gente vive. Esse mundo desesperançado, esse mundo que não vê horizonte, este mundo que vê dados, números, estatísticas, mas não tem qualquer esperança. Isso entra dentro de casa. As gerações estão sem esperança. De fato, sejam as coisas materiais, sejam as coisas espirituais, a gente, quem sabe, pudesse alongar esta lista
para dizer: está faltando sim, a nossa casa não está completa, a nossa casa ainda carece de alguma coisa. Se você se encaixou em alguma coisa do que eu disse aqui, então você está em boa companhia, porque provavelmente é o que falta em qualquer uma das nossas casas, em maior ou menor grau. Então você já está instado a caminhar conosco desde já, retornar aqui na sexta-feira, no sábado, no domingo, porque a gente, quem sabe, pode ajudar você a suprir um pouco destas faltas, destas carências, destas ausências. Eu queria que você abrisse comigo o texto da nossa meditação hoje em João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Nós vamos fazer a leitura integral desse capítulo, nós vamos fazer uma leitura responsiva, participativa. Aguenta firme aí, são muitos versículos, mas a história é bastante importante para nós nesta manhã. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar com muita atenção João, capítulo 9, 1 a 41. Vamos começar. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: levaram, pois, aos fariseus os que dantes fora cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer caminhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fosse cego, e agora via, enquanto não chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunta a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, que falavam ele de Deus, pois eles já haviam ensinado, e se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. E ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram depois: que te fez ver? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então enviaram e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: isto é de estranhar, vós não sagrais de compreender. Contudo me abriu os
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles declararam: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto e é o que fala contigo. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar. Senhor, dá-nos a visão do céu, dá-nos a perspectiva do alto, dá-nos a compreensão que procede do teu coração. De pouco adianta, Senhor, temos olhos que sequer precisam de óculos para enxergar melhor, temos uma vista privilegiada se não enxergamos a verdade, se não enxergamos aquilo que é mais necessário, se não divisamos as coisas do teu reino. Nós queremos, ó Deus, responder com mais absoluta afirmativa ao convite do Senhor Jesus para que nasçamos de novo, para poder ver o reino de Deus. E isto seja verdadeiro na vida de cada um de nós, mas também na vida dos nossos lares, que seja igualmente sede do teu reino. Dá-nos esse vislumbre nesta manhã, enquanto meditamos nesta passagem na tua palavra, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho dos 7 sinais. Ao final, João diz: estes nós coligimos para que vocês tomem consciência, conhecimento e, crendo no nome de Cristo, vocês tenham vida em si mesmos. Nós estamos aqui no 6º dos milagres que João anotou. Nós já passamos no Evangelho de João pela água transformada em vinho da melhor qualidade, já passamos pela cura do oficial, do filho do oficial do rei, já passamos também por Jesus ter curado o paralítico lá em Jerusalém, no tanque de Betesda, já passamos pela multiplicação de pães e peixes. O 5º sinal foi o fato de Jesus andar por sobre as águas, já na madrugada seguinte da multiplicação dos pães e dos peixes. E algum tempo depois, então, antes do derradeiro sinal, o 7º, que foi a ressurreição de Lázaro, mostrando o poder de Deus sobre a própria morte, trazer vida da morte. Jesus exerceu esse milagre, curou um cego, que ao que se narra aqui, jamais se tinha ouvido de alguém que tivesse feito um milagre desta natureza. Como é importante ver pessoas que passam por uma cirurgia para enxergar, ou mesmo para enxergar melhor. Nós não podemos abrir mão jamais desse sentido que é a visão, que nos ajuda tanto a compreender o mundo que está ao nosso redor. Indiscutivelmente, per si, o milagre de tal maneira é grandioso, que nós aqui queremos nos colocar no coração, queremos nos inserir no contexto daquele homem, a alegria que tomou conta do seu coração. E que com certeza também contagiou a sua família. Ou nem tanto, ou nem tanto. Quando nós perguntamos de que precisam os nossos lares, a gente aqui precisa observar que, de alguma forma, esta passagem toca numa família. Uma família que tinha um filho cego, um filho privado da visão. Alguns de nós temos familiares que têm deficiências, às vezes motora, às vezes dos sentidos, às vezes uma enfermidade que já vai se agravando. A gente sabe como estas coisas mexem com a rotina, com a vida da nossa casa. E com certeza um milagre é aguardado.
e com certeza um desejo profundo do coração de que aquele estado de coisas seja alterado, é nutrido na nossa alma. E esta família, quem sabe, pode ter ficado extremamente cheia de expectação de que alguma coisa acontecesse. Mas parece que algumas coisas de fato faltavam nesta casa. Eu queria que você visse um videozinho bem rápido aqui, que vai ajudar a entender um pouquinho o que eu quero falar. Talvez você já tenha visto na internet, é bem interessante. Solta o som aí, que é muito importante o som. Depois você procura na internet lá, Talking Twins, e você vai ver, é muito engraçado e tem já algumas paródias. Mas o que eu queria trazer com você, eles estão ali na cozinha, dois gêmeos de fraldas, e eles estão se comunicando muito bem, não estão? Estão se entendendo perfeitamente. Nós é que não estamos entendendo o que eles estão falando. Eu queria dizer que talvez dentro da nossa casa está faltando comunicação, uma comunicação completa, uma comunicação integral. Provavelmente tem faltado na nossa casa. O diálogo não anda bom. A comunicação dentro da nossa casa está abaixo de 2 bebês gêmeos de fralda na cozinha. Eles estão se entendendo. E a gente que tem discernimento, a gente que tem a linguagem apurada, a gente que tem raciocínio lógico, a gente não está se entendendo dentro de casa. Por que eu estou dizendo isso à luz do texto bíblico? Este jovem é curado, milagrosamente curado. Começa-se um debate que a gente já vai chegar nele, e por fim chegam aos pais dele, chamaram os pais do moço para dizer alguma coisa a respeito daquilo, e o testemunho dele seria muito importante. E o interrogatório se dá nos seguintes termos, versículo 19, os fariseus interrogam: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? E olha a resposta dos pais. Mais lacônica não tem jeito. Sabemos que este é o nosso filho. Muito bem, parabéns. Vocês sabem quem são os filhos de vocês. Em alguns casos eu quero dizer que isso é notável, porque tem 10, 12 filhos, saber pelo nome, é melhor numerar eles, porque aí você não falha, né? Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Bom, pelo menos é que a gente supunha até agora, porque ele sempre se bateu de um lado por outro, precisava de ajuda e tal, né? Agora versículo 21. Mas não sabemos como vê agora. Quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunta para ele. Já tem idade, é marmanjo, não é uma criançazinha. Ele vai falar por si mesmo. Os pais não conheciam bem o filho que tinha. Por mais especial que ele fosse, por mais diferenciado que ele fosse, eles tinham poucas informações para dar do seu familiar. Nós conhecemos os nossos filhos? Nós sabemos com quem os nossos filhos têm convivido? Quais são as influências que têm chegado ao coração dos nossos filhos? Mas não é só a questão da gente aqui dizer: eu acho que eu não sei totalmente, não. Outras pessoas sabem mais do que nós. Às vezes nós não sabemos dos nossos cônjuges. O que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, o que eles estão ansiando, onde é que eles estão. Eu, pelas minhas andanças todas, eu tenho o costume, né? Renata sabe disso, eu treino no avião, já embarquei, desci no aeroporto, já cheguei. Às vezes ela não sabe bem onde é que eu cheguei, mas ela sabe que eu cheguei, já está alguma coisa boa, até porque às vezes eu pego 2, 3 voos no mesmo dia, mas para tranquilizar o coração dela. E às vezes os filhos não nos comunicam onde é que eles estão, a gente fica apreensivo, né? Então, vou chegar a tal hora, a gente já fica tranquilo, mesmo que seja uma hora muito para frente. Comunicação,
diálogo, abertura de alma, liberdade para dizer o que está passando, o que está sentindo, até para provocar o ministério da oração, para a gente interceder, porque às vezes a gente não vai nem ter o que responder, mas Deus vai responder, a gente vai orar. Ter um ambiente que seja propício para a comunicação, porque como é que pode a gente ter tanta coisa que se diz ser da comunicação dentro de casa e a gente não se comunicar bem? Tem a televisão, tem o rádio, tem os instrumentos variados da área de som, tem a internet, tem o telefone celular que faz um monte de comunicações e a gente não se conhece. E a gente não sabe o que pode fazer um pelo outro. E a gente dentro de casa acaba se estabelecendo como eternos desconhecidos. Eu espero que você é alertado para o fato de que pode acontecer um episódio para levar um familiar seu às alturas ou lá embaixo. Aqui no caso desse cego foi lá para cima. As expectativas foram superadas. Você não diga como eles disseram. Pergunta para ele. Eu não tenho a menor noção. É meu e parece que era cego mesmo, mas a gente possa dizer, eu estou participando da alegria extremada dele, porque eu sei o tanto que ele queria isso, e aconteceu. Ele ficou a vida inteira ali esmolando, e agora ele vai poder trabalhar, ter um trabalho digno. Ou então eu sei, ele está no fundo do poço, ele está no último fio da corda, mas eu estou ali com ele, eu estou ajudando, porque existe boa comunicação. Boa comunicação. Mas esta história começa numa situação interessante, porque aparentemente Jesus não ia fazer nada. Estava passando por aquele ambiente, por aquele espaço de Jerusalém que ele já havia ido e vindo tantas vezes. As viagens que Jesus fez foram inúmeras ao longo da sua vida, da Galiléia para Jerusalém. Durante o seu ministério, nós conseguimos identificar uma meia dúzia de viagens que ele fez acompanhado dos seus discípulos. E Jesus está passando por ali. O texto diz que ele viu um homem cego de nascença. E aí os discípulos fizeram uma pergunta: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade para ele estar nesta situação? Quando as coisas vão bem, a gente sempre procura capitalizar para si os resultados. Isso foi na minha gestão, né? Governante, então, é mestre de fazer isso, vai deixando plaquinha em tudo quanto é canto para dizer que foi na gestão dele que estas coisas tiveram lugar. Mas quando as coisas começam a fazer água, então está na hora da gente procurar culpados, que sempre são os outros, né? Nós não. Nós não assumimos o nosso grau de responsabilidade. Eu queria dizer nesse momento da nossa reflexão que talvez dentro de casa esteja faltando comprometimento pessoal. A gente assumir aquilo que faz, aquilo que é, aquilo que poderia fazer e não está fazendo, ou aquilo que está fazendo e não deveria fazer, ou aquilo que deseja fazer e há de fazer, e não ficarmos jogando o jugo, o fardo nos ombros dos outros, e não delegando a terceiros aquilo que é nossa responsabilidade. Fato, ali era o caso de um filho cego. A gente já rapidamente ilustrou o quanto isso poderia ser complicado na comunicação, na vivência, na convivência dentro de casa. Aqui a gente não tem problema, não temos gente que seja deficiente visual, auditivo, da voz, nenhum tipo de problema, mas nós podemos ter situações tão graves quanto situações morais, situações de convívio, de relacionamento, ou mesmo voltando à área de enfermidade, e que a gente fica sempre procurando culpados nos outros. Eu queria mostrar uma fotografia para você. Esse moço chama-se Stephen Sutton, um inglês, vigoroso, atleta, estudioso. Seu objetivo
era entrar numa faculdade de medicina na Inglaterra e fez aplicação para 2 grandes universidades, uma delas Cambridge, uma outra também muito famosa, e passou. Ele tinha tudo para ser a pessoa exitosa dentro desta cultura nossa, que precisamos triunfar, precisamos alcançar o ápice. Mas aos 15 anos de idade, mais ou menos com esta carinha que ele tem aí, talvez um pouquinho depois ainda tinha esse rosto ainda adolescente, ele foi diagnosticado com câncer do último grau, tumores pelo corpo inteiro. As cirurgias que ele passou a fazer foram baldadas, muito paliativas, e a trajetória de vida dele ia se afunilando já meses e anos, até que ele chegou a um estágio muito difícil. Mas antes de chegar nesse estágio aí, que já bem recente mesmo, Stephen tomou uma posição na vida. Ele disse: eu não vou me entregar, eu não vou dizer que a minha vida já acabou. Fez uma lista com cerca de 50 coisas que ele queria fazer antes de morrer, mais ou menos parecido com aquele filme Antes de Partir, muito interessante. Se você não assistiu, procure e assista. E ele então andou, pulou de paraquedas, bug jump, essas coisas fáceis que a gente fazer, né? Subiu montanhas muito altas, foi a lugares espetaculares do mundo, e a certa altura na lista dele tinha o seguinte: eu quero fazer alguma coisa de bom para os outros. E na cabeça dele veio o seguinte: eu vou fazer uma campanha para levantar 10 mil euros em prol do tratamento de câncer de pessoas que estão como eu. E ele, como um blogueiro, fazer blog, ele passou a escrever intensamente sobre o assunto e a regimentar forças para isso, e as suas forças físicas iam cada vez mais se evidenciando, mas ele, onde passava, começou a fazer palestras, começou a fazer reuniões maiores e dizendo: olha, a minha vida vai ter pouco tempo, isso não significa que não será uma vida bem vivida, uma vida intensa. Esta fotografia de Stephen foi tirada há pouco mais de uma semana. Ele está com o mesmo ar positivo, com a mesma coragem, com a mesma ousadia. Dia 14 de maio, quarta-feira, ele faleceu, com menos de 20 anos de idade. A campanha que ele se propôs a fazer já juntou mais de 3 milhões de euros para ajudar aqueles que sofrem como ele de um mal terminal. E ele sempre dizia: a minha vida não passará em brancas nuvens. A minha vida deixará uma marca. Não culpou o pai, não culpou nem a doença. Talvez até olhou a doença como um meio de dizer: alguma coisa de bom vai sair desta doença. A pergunta que os discípulos fazem aqui: quem pecou? Estava arraigada na cultura judaica de que alguém só pode estar no estado que está por culpabilidade. É um fardo, é uma canga. É muito parecido com o karma do budismo ou com o fatalismo do Islã. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Nossas lutas podem ter um propósito muito maior do que aquilo que a gente está pensando. O reverendo Orlando pregou a belíssima mensagem sobre Esther e a descrição que faz de uma situação que inevitavelmente seria trágica para os judeus. Deus conduziu para um propósito abençoador do seu povo, e o seu nome foi glorificado. E assim nós temos tantas histórias. O que Stephen fez, e que os discípulos estavam prestes a induzir Jesus a dizer alguma coisa que Jesus jamais iria dizer, deve ser culpa dos outros. Estou assim porque não tive uma herança boa, ou porque situações aconteceram de maneira que me fizeram chegar aqui. Assuma o seu papel, tenha um comprometimento pessoal. Há coisas que precisam mudar na gente, vamos começar mudando com a gente. Não vamos esperar que os pais mudem, que o cônjuge mude, que os filhos mudem, que o pastor mude, que os presbíteros mudem, que a igreja mude. Vamos assumir o nosso papel e não ficar perguntando de quem é a culpa, porque às vezes não é nem questão de culpa, é questão de simplesmente cada um fazer o seu papel. Mas já que os discípulos perguntaram acerca de quem havia pecado, isso nos conduz a uma oportunidade muito boa de conhecer que talvez, além de estar faltando dentro de casa uma comunicação integral,
um comprometimento pessoal que nos faz responsáveis, cada um de per si, para a boa convivência da nossa casa, talvez esteja faltando também uma compaixão incondicional que é ambiente para o perdão. A gente perdoa tanta coisa, a gente perdoa tantas pessoas, a gente chega a perdoar até pessoas que cometeram crimes atrozes. Ficamos apiedados da malignidade humana, mas quando vemos a situação caminhando para uma câmara elétrica, uma injeção letal, a gente diz, fim trágico. E às vezes, no âmago, no âmbito do lar, a gente não se perdoa. E a gente não se perdoa por anos a fio, por décadas que se passam. Um problema acontecido há tanto tempo, basta uma discordância e ele volta, ele sobe, né? É aquela nata já adensada do leite que você tenta esconder, não consegue achar com a colherinha, mas quando você mistura, ela vai lá para o fundo, né? Mas como você demora a tomar aquele leite, ela sobe de novo. E aí quando você põe a boca na xícara, vem aquele negócio, né? Ninguém gosta daquilo. Mesmo os que gostam de nata, né? É melhor que ela venha em outro formato, né? Como é que resolve esse problema da nata que desce e depois sobe? Só um. Então, nós vamos fazer uma terapia, nós vamos trabalhar isso com um especialista. Pode procurar o melhor especialista da área psiquiátrica, da área psicológica, da filosófica, da teológica. Não vai ter solução. O caminho é o perdão. O caminho é um coração compassivo. O caminho é uma alma misericordiosa. O caminho é a capacidade da gente poder ceder, conceder. E se porventura a nossa mente nos traz novamente a um cenário que a gente não gostaria, e a gente diz como sempre o faz, né? Eu perdoo, mas não esqueço. É verdade, você não tem amnésia, né? Então você vai lembrar. Mas quando lembrar, você não fica obcecado por aquilo, você já desvia sua mente para o perdão. Perdão. Está faltando esperança dentro de casa? Está faltando amor? Está faltando paz? Talvez esses sejam apenas sintomas de uma causa. A causa é que está faltando perdão. A causa é que está faltando resolver uma coisa definitivamente. Aí a paz, o amor, a esperança e quem sabe até a pintura nova da sala, a geladeira nova vem junto no pacote. Deus faz coisas maravilhosas, né? Resolve os problemas espirituais e até os materiais juntos. Eu sei que não é pelo utilitarismo que você vai se conduzir, mas olha, Deus tem bênçãos guardadas para você que não estão se derramando sobre a sua vida porque você não está compassivo. Ou a sua compaixão é condicional. A sua compaixão depende de. A sua compaixão está atrelada a um conjunto de medidas. Não dá. Compaixão incondicional. Eu quero chegar para o final da mensagem e, na verdade, quase pregando um outro sermão, porque eu quero, junto com a constatação de que os nossos lares podem estar precisando de comunicação integral, compromisso pessoal e compaixão incondicional, eles talvez estejam precisando, na verdade, de conversão radical. Esse texto nos relata o encontro de Jesus com o cego. Na verdade, 3 encontros com o cego. O cego não encontrou-se apenas uma vez com Jesus. Da primeira feita, o cego teve um encontro muito prático com Jesus, muito útil para ele, que mudou a sua história de vida terreal. Ele já não mais precisaria ficar esmolando, ele agora poderia divisar as coisas, ele agora poderia ter uma profissão, poderia constituir uma família, poderia tocar a sua vida normalmente por causa de ter agora a visão dos olhos físicos. Esta
providência, essa terapia que Jesus aplicou ao cego, ela não é muito higiênica. E eu, sinceramente, não encontro muito sentido e razão. Por isso, por favor, se você precisar de uma oração dos pastores, não espere que a gente cuspa no chão e faça lodo e qualquer coisa. Talvez nós vamos dar aqui o endereço do casal Mini e Renato Sebrão para você fazer uma cirurgia, de outros médicos da área aqui, né? A gente vai mais por aí. O fato é que isto foi muito próprio, muito útil, muito prático para a vida deste homem, mas que não fez diferença nenhuma na sua conversão. Foi um encontro com Cristo. Um encontro que muitas pessoas têm justamente em ambientes como o nosso, e pode ser aqui, pode ser em qualquer outro tempo, que estão precisando de uma solução do seu problema econômico, uma solução do seu problema de doença, uma solução do seu problema na ordem de relacionamentos. E Deus é tão bom, e Jesus é tão compassivo, que Ele cospe no chão, que Ele faz lodo com aquilo, Ele aplica a nossa dor, a nossa luta, e a gente tem a solução daquela necessidade. Mas isso é muito pouco. Ele teve um segundo encontro com Cristo. Não foi um encontro físico. Ele encontrou-se com uma discussão teológica sobre Jesus. E isso teve lugar imediatamente após a sua cura, quando a conversa rolou solta, teve muita testemunha ali, houve um momento viral na internet, todo mundo já estava sabendo do caso, e chegou aonde? No Sinédrio. Os fariseus levantaram para 10. E aí ficou a discussão. E como vocês viram na própria leitura do texto, foi até aborrecendo o camarada, porque não é possível. Eu já disse, você quer que eu coloque uma plaquinha aqui, o que aconteceu? Vá clicar lá no YouTube que você resolve esse problema. Mas no meio disso ele descobriu um Jesus controverso, um Jesus revolucionário, um Jesus que se afirmava filho de Deus, Messias, mas não era tão rigoroso no cumprimento do sábado como se esperava dele. E ele então, que tiveram um encontro prático com Jesus para solucionar problemas da sua vida até real, agora tem um encontro absolutamente inócuo a respeito de Jesus, que não leva a lugar nenhum, como muitas vezes a gente fica em discussões doutrinárias infindáveis que não vão a lugar nenhum. Eu quero dizer que você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia em profundidade. Você precisa ver a nossa escola dominical, você precisa ver os núcleos familiares, você não pode perder os nossos cultos, você precisa acompanhar as matérias escritas que nós colocamos, porque você precisa saber mais de Jesus. Só não faça disso um instrumento para ser uma metralhadora, para machucar os outros, para dizer que você sabe mais do que o outro, que você foi melhor doutrinado, que a sua igreja doutrina melhor do que a doutrina do outro. A teologia que é usada para isso faz um mal danado. Faz um mal a comunidades locais, a denominações, ao reino de Deus. É um desserviço à causa do Mestre, secularmente falando. Primeiro encontro prático. Segundo encontro inócuo. Mas ele teve um terceiro e último encontro com Cristo. Porque Jesus viu que este moço estava indo bem. Este moço agora tem uma nova perspectiva terreal de vida e é expulso da sinagoga, é tocado de lá, é afugentado e talvez até fragilizado, e pensando, mas eu achei que agora a minha vida ia tomar um rumo melhor e eu só estou tomando na cabeça. Tem gente que está dizendo que eu não sou quem eu sou, já estou em crise de identidade. E aí Jesus o encontra lá fora e faz agora a pergunta cabal. Jesus, quando curou pessoas diversas, fez perguntas diferentes. A um leproso disse: você quer ser curado? Uma obviedade, né? Claro. E o Senhor Jesus disse: fica limpo. Aqui ele perguntou: crês tu no Filho do Homem? Uma forma de referir-se à humanidade do enviado, do Messias, do Christos. Ele viria também, o ser divino, no formato humano. Você crê? E ele diz: mas quem é, Senhor, para que eu creia? O diálogo prossegue. E aí Jesus diz: sou eu. Você está na frente dele. E aí ele afirmou: então eu creio, Senhor. E o adorou.
Um pouco antes, na discussão com os discípulos, o ex-cego diz: vocês querem tornar-se discípulo dele também? E eles respondem pensando que estão xingando a ele, e discípulo dele é você. É mais ou menos como quem estivesse dizendo um palavrão, e na verdade eles não estavam se apercebendo que estavam elogiando a ele. Alguma coisa queria acontecer muito rapidamente com ele, ser efetivamente um discípulo. O primeiro encontro mudou a sua vida terreal, o segundo foi inócuo, o terceiro mudou a sua vida eternamente. Uma mudança radical na sua vida. Talvez o que está faltando dentro das nossas casas, nos nossos lares, é esse tipo de conversão. A nossa casa é sede do reino de Deus. A nossa casa, o nosso lar é um ambiente onde o Senhor Jesus tem que tramitar, tem que andar, tem que dirigir. E às vezes nós estamos apenas focados no aqui e agora, no imediatismo, em soluções mágicas para as nossas crisezinhas existenciais. Às vezes tornamos elas tão assim alargadas quando elas podem ser diminuídas debaixo de um Deus que é rico em graça e bênção. Às vezes as nossas casas, pela tradição, inclusive religiosa, evangélica, protestante, presbiteriana, que a gente fala de boca cheia, fica só na discussão teológica. O que nós precisamos é desta conversão radical, para que em meio a qualquer situação, bonança em casa, luta, dificuldade, o Senhor Jesus diga: você crê no Filho do Homem? Ele é o Salvador mesmo do seu coração? É a Ele que você recorre com a integridade da sua vida? É a Ele que você entrega todas as suas expectativas? E você vai dizer: Senhor, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Eis aqui a nossa casa, Senhor. Nosso lar está em Tuas mãos. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. O que é que está faltando lá em casa? Esse texto inicia-se com uma pergunta dos discípulos. E eu quero terminar com a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi solene, mas foi cabal. A resposta de Jesus é lapidar. E disse: vocês estão preocupados em botar a culpa em alguém? Nada disso. Este homem, até agora, vivenciou uma vida dessa natureza para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu não sei quais as lutas que você tem na sua casa, quais as dificuldades, quais os problemas. Eu queria dizer que a glória do Senhor vai resplandecer na sua casa. A glória do Senhor vai inundar os seus corações. A glória do Senhor vai tomar conta das nossas casas de tal maneira que vai resplandecer tão longe que a vizinhança toda vai ficar assustada, vai ficar preocupada, até que a conta de luz da sua casa vai ser muito grande esse mês. Mas ela não vai para Copel, não. Ela vai para a conta do nosso Salvador, que é luz. Luz de luz. Luz que jamais se extingue, que jamais acaba. Curve a sua fronte, vamos orar. Pai, nós queremos colocar cada família. E aqui nós formamos uma grande família. Porque estamos entrelaçados não por laços de sangue, mas por laços espirituais. E a dor de uma casa é a dor da gente. E a luta de um casal é a luta do nosso casamento. E as dificuldades no relacionamento pais e filhos afligem a todos nós. Pelo que, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que Tu nos supra destas realidades que às vezes estão faltando dentro de casa. Está precisando mais diálogo. Está precisando que cada um assuma a sua responsabilidade. O perdão precisa correr de maneira fluente, avassaladora nos nossos relacionamentos familiares. Mas antes e acima de tudo, haja salvação, haja redenção, haja transformação. É o que te pedimos e de antemão te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para a glória do Senhor o hino 52, por gentileza. Hino 52. Ficamos em pé. Saudai o nome de Jesus,
arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroa. Ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai, de Deus, o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroa. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroa. Eu quero reiterar o convite para o almoço da Associação Comunitária. Se você não comprou o seu ingresso, compre ali, participe de um momento muito agradável junto à comunidade e insistir com os membros comungantes da igreja que ainda não votaram, façam, aproveite agora, que sabe, você vai ficar para o almoço, dá uma corridinha ali, vota. A gente até garante o seu lugar na fila, se você vier com o ticket da votação, né? Eu votei, está aqui, então o seu lugar fica garantido. Eu quero fazer essa insistência porque nós precisamos de quórum. Sem quórum, tudo que a gente fez aqui fica baldado, né? E parece que a gente vai ficando assim com um certo excesso de eleição. O pessoal acha que já está votando demais. Eu estou preocupado porque daqui 2 semanas é a eleição de pastor efetivo. Se você já está cheio disso, eu não vou nem concorrer daqui 2 semanas, porque não vai dar quórum mesmo, né? Então eu queria fazer esse apelo para que a gente firmasse o nosso compromisso. Você tem esta liberdade de dar o seu voto ali, participando neste momento a seguir. Receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer diante de vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, a consolação do Espírito repouse sobre vós, convosco permaneço, agora e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti,
pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Bom almoço, boa votação. Deus abençoe.